Minha mãe me deu à luz apenas para eu poder curar a leucemia da minha irmã. É estranho dizer isso em voz alta, eu sei. As pessoas costumam reagir com desconforto, como se eu estivesse brincando ou dramatizando demais. Mas essa é a verdade crua. Eu nasci como uma ferramenta, um projeto genético, um meio para um fim. Quando eu era pequena, achava que toda criança fazia exames de sangue com tanta frequência quanto eu, que todas tinham os braços cheios de pequenas cicatrizes, e que o frio do hospital era parte normal da infância. Lembro da primeira vez que perguntei à minha mãe por que minha irmã Clara vivia naquele quarto branco cheio de máquinas. Ela apenas disse: "Porque você nasceu para ajudar ela, querida." Eu devia ter uns 5 anos e não entendi o peso daquelas palavras. A casa sempre girava em torno de Clara. Cada refeição, cada conversa, cada visita. Quando ela tinha uma crise, o mundo parava. E quando eu queria atenção, era lembrada de que existia por causa dela. "Você devia se orgulhar", meu pai dizia. "Foi para isso que você veio ao mundo." E eu acreditava. Durante muito tempo, achei que amor e utilidade fossem a mesma coisa. Aos 9 anos, doei pela primeira vez minha medula óssea. Lembro da agulha, da dor e do rosto da enfermeira tentando me distrair com histórias bobas. Disseram que eu era corajosa, que minha irmã ficaria bem, e realmente, por um tempo, ela ficou. Mas cada melhora era seguida por uma recaída. E cada vez que isso acontecia, olhares se voltavam para mim como se meu corpo fosse o estoque de peças de reposição que mantinha o dela funcionando. Quando entrei na adolescência, comecei a perceber a diferença. Clara recebia presentes, elogios, carinho. Eu recebia consultas, exames e ordens. A cada Natal, a árvore era montada ao redor da cama dela. Eu assistia as pessoas abraçando minha irmã e sussurrando o quanto ela era forte. E quando se lembravam de mim, era sempre a mesma frase: "Você é uma bênção, Mia. Graças a você, ela ainda está viva." Eu sorria, mas lá dentro começava a crescer algo que eu não sabia nomear. Talvez fosse raiva, talvez cansaço, talvez uma mistura dos dois. Aos 16, tentei conversar com minha mãe. Disse que me sentia cansada, que não queria mais ser apenas uma doadora, que queria viver minha própria vida. Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. "Você é egoísta", disse. "Sua irmã está sofrendo, e você ainda pensa em si mesma?" Eu chorei, pedi desculpas, e ela me abraçou. Mas o abraço dela era vazio, mecânico. Era como se ela estivesse confortando uma ferramenta que começava a falhar. No ano seguinte, Clara piorou. Os médicos disseram que o transplante não tinha segurado por completo e que seria necessário algo mais arriscado, um procedimento experimental envolvendo células-tronco. Eu era a doadora perfeita, de novo. Fizeram exames, colheram sangue e marcaram a cirurgia. Eu aceitei em silêncio. Já nem questionava mais. Na véspera do procedimento, sentei ao lado da cama dela. Clara estava pálida, mas ainda conseguia sorrir. "Você tem medo?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Eu sei que você vai cuidar de mim, como sempre cuidou." Aquilo doeu. Porque, naquele momento, percebi que ela também acreditava nisso, que para ela, eu realmente era apenas parte do tratamento. A cirurgia aconteceu, e tudo correu bem, pelo menos para ela. Eu fiquei dias em recuperação, fraca, com dores que nenhum analgésico parecia resolver. Minha mãe vinha me ver de vez em quando, sempre com o mesmo sorriso frio e frases ensaiadas. "Você foi maravilhosa, Clara está reagindo bem, você salvou a vida dela mais uma vez." Nenhuma delas perguntava como eu me sentia. Depois que voltei para casa, tentei fingir que estava tudo bem, mas à noite, sozinha, pensava em como minha vida era uma extensão da de Clara. Eu não tinha sonhos, nem planos. Tudo o que fazia, fazia por ela. Até que um dia, algo mudou. Foi num domingo de manhã. Eu acordei com o som da chuva batendo na janela e desci para tomar café. Meus pais estavam na sala com Clara, sorrindo e vendo fotos antigas. Quando passei, meu pai comentou algo que me fez parar. "Ainda bem que tivemos a ideia de ter a Mia. Deus foi generoso." A forma como ele disse isso, como se eu fosse um objeto útil, me deu náusea. Subi correndo pro quarto e fechei a porta. Fiquei olhando pro espelho por longos minutos, tentando entender quem eu era fora da função de doadora. E percebi que não sabia. Eu não sabia o que gostava, o que queria, nem o que me fazia feliz. Era como se toda a minha identidade tivesse sido construída em torno da doença da minha irmã. Naquela noite, comecei a escrever. Um diário. Nele, eu registrava tudo que sentia: a raiva, o medo, a solidão. Era o único lugar onde eu podia ser sincera. Com o tempo, as palavras se tornaram minha fuga. Quando fiz 18 anos, decidi sair de casa. Disse que queria estudar em outra cidade. Meus pais não gostaram, claro. Minha mãe chorou, meu pai ficou em silêncio, e Clara implorou para eu ficar. Mas eu fui. Pela primeira vez, fiz algo por mim. A liberdade, no entanto, não veio fácil. Eu carregava culpa. Cada risada, cada dia bom, me fazia pensar que estava traindo minha irmã. Ainda assim, comecei a descobrir pequenas coisas: o gosto de acordar sem horário, o prazer de andar na chuva, a sensação de não estar presa a um hospital. Pela primeira vez, eu era só Mia. Foi nesse período que recebi a ligação. Era minha mãe. A voz dela estava trêmula. "Clara está piorando", disse. "Os médicos disseram que sem outro transplante ela não vai resistir." Fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, ouvi o choro contido dela. "Por favor, Mia. Ela precisa de você." Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Eu sabia que aquele momento chegaria. Que em algum ponto minha vida voltaria a se tornar uma escolha entre mim e minha irmã. Só que dessa vez, algo dentro de mim dizia que, se eu cedesse novamente, nunca mais voltaria a ser livre. Disse que ia pensar, e passei a noite inteira acordada, encarando o teto. Lembrei de todas as vezes em que me disseram que eu era uma bênção, um milagre, um presente. Mas nunca me chamaram pelo que eu realmente era. Uma pessoa. No dia seguinte, fui até o hospital. Clara estava fraca,
quase irreconhecível. Quando me viu, sorriu. Eu sabia que você viria. Tentei sorrir de volta, mas algo em mim estava quebrado. Minha mãe apareceu logo em seguida, com aquele olhar suplicante. Você vai fazer o teste, não vai? Olhei para Clara, depois para minha mãe. E pela primeira vez, disse o que vinha guardando a vida inteira. Não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão da minha mãe mudou primeiro choque, depois fúria. Como pode ser tão cruel? Eu respirei fundo. Cruel é me pedir para abrir mão da minha vida de novo. Ela me deu um tapa. Não doeu tanto quanto eu esperava. O que doeu foi ver a confirmação de algo que eu sempre temi. Minha mãe nunca me amou como filha. Ela amava o que eu representava a esperança de manter Clara viva. Saí do hospital tremendo. Lá fora, a chuva caía fina. E pela primeira vez em muito tempo, senti o gosto da liberdade misturado ao da culpa. Eu sabia que qualquer que fosse o desfecho, nada seria igual depois daquele não. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que tinha feito o certo. Andava pelas ruas com a sensação de estar fugindo de algo invisível. O peso do que eu disse à minha mãe ainda ecoava em cada passo. As mensagens começaram a chegar. Primeiro uma, depois outra, depois dezenas. Eram dela, todas com o mesmo tom. Você vai deixar sua irmã morrer? Eu não te criei pra isso. Pense em Clara. Apaguei todas, mas o eco continuava, como se minha própria consciência repetisse aquelas frases dentro da cabeça. No trabalho, eu fingia normalidade. Servia cafés, sorria para clientes, anotava pedidos, mas à noite, o arrependimento me encontrava. Eu via o rosto de Clara e me perguntava se ela ainda conseguia sorrir. Pensava se estava com dor, se lembrava de mim. Até que numa madrugada chuvosa, o telefone tocou. Era o meu pai. A voz dele estava fria, quase sem emoção. Clara está internada de novo. É grave. Sua mãe não consegue parar de chorar. Fiquei muda. Ele continuou. Ela quer ver você. Fechei os olhos. Eu sabia o que significava. Fui até a janela e olhei o reflexo da cidade molhada. Luzes borradas, buzinas distantes, o som dos pingos batendo no vidro. Tudo parecia gritar pra mim que não havia escapatória. Peguei um ônibus no dia seguinte. O trajeto foi longo e silencioso. Reconheci cada curva da estrada, cada placa, cada posto de gasolina que costumávamos parar nas viagens da infância. Quando o hospital surgiu ao longe, senti o estômago se revirar. Minha mãe estava na recepção, exausta. O rosto dela envelhecera há anos em semanas. Quando me viu, levantou num impulso, mas não me abraçou. Apenas disse, ela está te esperando. Subi em silêncio. Clara parecia menor do que eu lembrava. Os cabelos haviam caído, e a pele era quase translúcida. Mas os olhos, aqueles olhos que sempre me imploravam por salvação, ainda estavam lá. Sorriu quando me viu. Sabia que você viria. Sentei ao lado dela. Não consegui dizer nada por alguns segundos. Ela segurou minha mão, com força surpreendente. Mamãe disse que eu não vou aguentar dessa vez. A voz dela era calma, quase resignada. Mas eu não quero que você sofra. Já fizemos o suficiente, não acha? Aquilo me pegou desprevenida. Eu esperava lágrimas, pedidos, súplicas. Não aquilo, fiquei olhando pra ela, sem saber o que responder. Você não quer continuar lutando? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Lutar cansa, Mia. Às vezes, a gente só quer descansar. As palavras dela ficaram presas em mim. Eu queria odiar aquela tranquilidade. Queria que ela gritasse, que me culpasse, que me fizesse sentir o que esperava sentir, mas tudo o que encontrei foi paz. E era isso que mais doía. Passei o resto do dia ali, ao lado dela. Conversamos sobre coisas pequenas, músicas antigas. Os livros que ela amava. O cachorro que tivemos quando éramos pequenas. Por algumas horas, quase esqueci o motivo de tudo aquilo. Parecíamos apenas duas irmãs tentando roubar um pouco de normalidade antes que o tempo acabasse. À noite, voltei pro hotel e não consegui dormir. Fiquei lembrando do olhar dela. Havia algo diferente. Como se ela tivesse feito as pazes com o destino. E eu ainda lutava contra o meu. 2 dias depois, Clara entrou em coma. Os médicos disseram que era o corpo desistindo aos poucos. Minha mãe desabou, implorou aos doutores por qualquer alternativa. Eu fiquei em pé, no canto do quarto, observando a cena com a sensação de estar assistindo a um filme que já conhecia o final. Quando ela partiu, o silêncio foi ensurdecedor. Nenhum choro, nenhum grito. Apenas o som do monitor parando e a respiração de todos prendendo por um instante. Minha mãe caiu de joelhos. Meu pai fechou os olhos e virou o rosto. Eu fiquei parada, sem conseguir me mover. Naquele momento, percebi que algo dentro de mim se quebrou de vez. Parte de mim esperava sentir alívio, o fim da pressão, do fardo, mas tudo que veio foi um vazio imenso. O funeral foi pequeno. Familiares distantes, vizinhos e algumas pessoas da igreja. O caixão branco coberto de flores. A música suave que eu odiava desde criança. E o cheiro de incenso, misturado ao choro abafado da minha mãe. Depois da cerimônia, ela veio até mim. O rosto inchado, as mãos trêmulas. Você deve estar satisfeita, disse. Consegui o que queria. Fiquei olhando pra ela, sem reagir. Qualquer resposta só pioraria as coisas. Ela virou as costas e foi embora. Passei semanas tentando reconstruir uma rotina. Voltei pro trabalho. Voltei a escrever. Mas nada parecia ter sentido. Eu havia lutado tanto pra ter uma identidade própria. E agora, sem Clara, me sentia inexistente. Quem era eu, senão a irmã feita pra salvar? Foi quando encontrei uma caixa antiga no armário. Dentro, cartas e desenhos que Clara fazia quando era pequena. No meio delas, um envelope fechado com meu nome. Abri com cuidado. A letra era trêmula, recente. Mia, se você está lendo isso, é porque eu já fui embora. Queria te agradecer por tudo. Sei que você sempre se sentiu como uma sombra, mas pra mim, você sempre foi a luz. Eu vivi porque você existiu, mas não quero que viva por mim.
Promete que vai ser livre? Promete que vai viver tudo que eu não pude viver? Eu te amo, irmã. Sempre amei. Clara. As lágrimas vieram como uma enchente. Eu nunca chorei tanto. Era como se cada palavra apagasse um pouco do rancor e deixasse espaço pra saudade. Guardei a carta na carteira e nunca mais saí sem ela. Os meses passaram, e com o tempo, a dor virou lembrança. Comecei a dar aulas particulares de literatura. Aluguei um pequeno apartamento e adotei um gato que apareceu na rua. Era simples, mas era meu. Pela primeira vez, sentia que vivia de verdade. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Certa noite, acordei com o som de uma melodia vindo do corredor. Era suave, quase infantil. Levantei, ainda sonolenta, e segui o som até a sala. No canto, o rádio antigo que eu havia trazido da casa dos meus pais estava ligado, mas eu nunca o conectei. A música era uma que Clara adorava ouvir no hospital. Fiquei paralisada, o coração disparado. Desliguei o aparelho, sentei no sofá e tentei me convencer de que era apenas coincidência. Mas coincidências não deixam bilhetes. Na manhã seguinte, sobre a mesa, havia uma folha de caderno com uma frase escrita em letras tortas. Promete que vai ser livre? A caligrafia era idêntica à da carta. O ar parecia desaparecer. Fiquei olhando para aquilo por longos minutos, sem saber se chorava ou fugia. No fundo, uma parte de mim sentiu algo que não era medo, mas uma mistura estranha de conforto e saudade. A partir daquele dia, pequenas coisas começaram a acontecer. O cheiro de lavanda no ar, o mesmo perfume que Clara usava, um colar que ela me deu e que eu havia perdido aparecendo sobre o travesseiro. Uma risada suave nos corredores durante a madrugada. Passei a dormir com a luz acesa, mas ao mesmo tempo, sentia que não estava sozinha, e de algum modo, não queria estar. Era como se Clara estivesse me lembrando da promessa que eu ainda não havia cumprido. Um mês depois, decidi visitar o cemitério. Levei flores e sentei diante da lápide simples. Fiquei horas ali, falando sozinha, contando sobre o apartamento, o gato, os alunos. Quando terminei, sussurrei. Eu prometo, tá? Eu vou viver. O vento soprou, e as flores balançaram como se alguém tivesse respondido. Achei que aquele seria o ponto final da nossa história. Mas não foi. Naquela noite, recebi uma ligação anônima. Do outro lado da linha, uma voz calma, feminina, perguntou. Você é a irmã de Clara? Respondi que sim, desconfiada. A mulher fez uma pausa e disse. Preciso te mostrar algo. É sobre o tratamento dela. O frio percorreu minha espinha. Perguntei quem era. Ela respondeu apenas. Alguém que devia ter falado antes. A mulher do outro lado da linha marcou um encontro para o dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade. Passei a noite em claro, imaginando o que ela poderia ter para me mostrar. Parte de mim temia que fosse apenas uma pegadinha ou alguém tentando me enganar, mas algo no tom da voz dela firme, arrependido, me fez acreditar que era real. Cheguei cedo. O café estava quase vazio. Só o som suave das xícaras e o aroma de pão fresco no ar. Escolhi uma mesa perto da janela, com vista para a rua movimentada. Quando o relógio marcou 9 horas em ponto, ela entrou. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, expressão cansada. Tinha olheiras profundas, como quem carregava culpa há tempo demais. Sentou-se à minha frente e me olhou nos olhos antes de dizer. Meu nome é Helena. Eu era enfermeira no hospital onde sua irmã foi tratada. O coração disparou. Por que me procurou? Perguntei. Ela respirou fundo. Por que mentiram pra você? Mentiram pra todos. Tirei a xícara da frente, como se precisasse de espaço pra entender. Helena abriu uma pasta e tirou alguns papéis amarelados. Esses são relatórios do último procedimento de Clara. Há registros que não constam no prontuário que sua família recebeu. Peguei os documentos e comecei a ler. Havia termos médicos que eu não entendia completamente, mas uma anotação no canto me chamou a atenção. Projeto Aurora Sujeito Compatível. M2. Isso é o código da minha ficha médica? Perguntei. Ela assentiu. Você não era apenas uma doadora minha. Você era parte de um projeto genético experimental. Seus pais assinaram um acordo de consentimento sem entender a extensão do que isso significava. Senti o mundo girar. As letras nas páginas pareciam dançar. Como assim? Ela se inclinou para frente. Sua mãe fez um tratamento de fertilização, mas o embrião foi manipulado em laboratório. Alteraram seu DNA para garantir compatibilidade total com Clara. Você foi criada sob medida para salvar sua irmã. O silêncio que seguiu foi esmagador. Eu já sabia, em algum nível, sempre soube, mas ouvir em voz alta transformava tudo. Não é apenas a sensação de ter sido usada, era descobrir que a própria existência havia sido planejada como ferramenta. Helena continuou. O problema é que o projeto foi interrompido. Muitos dos registros foram destruídos, mas havia uma falha. As células modificadas no seu corpo começaram a gerar uma resposta inesperada. Engoli em seco. Que tipo de resposta? Ela hesitou. De cura espontânea. Fiquei sem entender. Cura? Ela sentiu. Seu corpo desenvolveu uma capacidade anormal de regeneração celular. O que era para ser apenas compatibilidade se tornou algo muito mais complexo. E foi isso que salvou Clara por tanto tempo. Não o tratamento. Você. Afastei a cadeira, sentindo falta de ar. Tudo parecia um pesadelo mal escrito. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Helena olhou para os papéis e depois para mim. Porque há mais. Antes de morrer, Clara pediu para deixar uma mensagem para você. Uma gravação. O coração pareceu parar. Uma gravação? Ela tirou um pequeno pendrive do bolso. Ela sabia que você precisava de respostas. E me fez prometer que, se um dia te encontrasse, eu entregaria isso. Peguei o dispositivo com mãos trêmulas. O que tem aqui? Ela respondeu com voz baixa. A verdade. Mas esteja preparada, Mia. Nem tudo o que ela diz vai te consolar. Voltei para casa em silêncio. Não liguei o rádio, não olhei o celular. Fechei as cortinas, sentei no sofá
e conectei o pendrive ao notebook. Um vídeo começou a rodar. Clara estava deitada em uma cama, o rosto pálido, mas com aquele mesmo sorriso sereno. Mia, começou ela, se você está vendo isso, é porque eu já fui embora. E talvez já tenha descoberto o que realmente somos. Eu soube há alguns meses. Um dos médicos me contou. Disse que você era especial, que o corpo de vocês duas era parte de um experimento. Eu fiquei com raiva, Mia. Muita raiva. Mas depois entendi. Você não pediu pra nascer assim. E mesmo assim, nunca deixou de cuidar de mim. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu não queria te prender a mim. Eu só queria que você soubesse que mesmo que o mundo tenha te criado pra me salvar, foi você quem me ensinou o que é amor de verdade. Eu vivi o tempo que vivi por causa disso. E quero que viva o seu tempo por si mesma. O que você tem é um dom, Mia. Use ele pra salvar outras pessoas. Mas dessa vez, por escolha sua. O vídeo terminou com um sussurro quase inaudível. Te amo, irmã. Fechei o laptop devagar. O silêncio da casa parecia me abraçar. Senti as lágrimas caindo. Mas havia algo diferente nelas, não era tristeza pura. Era libertação. Passei semanas pensando no que fazer com aquilo. Parte de mim queria esquecer, fingir que tudo havia acabado. Mas outra parte sabia que Clara tinha razão. Eu tinha uma chance de transformar a dor em algo maior. Procurei Helena novamente. Pedi ajuda para entender o que havia de verdade nas anotações do Projeto Aurora. Ela me colocou em contato com um grupo de médicos independentes. Pessoas que investigavam pesquisas genéticas abandonadas. Passei por exames, testes, entrevistas. Todos chegaram à mesma conclusão. Meu sangue tinha propriedades raras de regeneração celular. Nada milagroso, mas suficiente para ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos. Comecei a doar voluntariamente para pesquisas. Pela primeira vez, minhas decisões pertenciam só a mim. Meses depois, um laboratório convidou-me para acompanhar um estudo experimental em crianças com doenças degenerativas. No primeiro dia, vi uma menina de 8 anos, me olhando com o mesmo brilho curioso que Clara tinha. O nome dela era Lia. E quando sorriu para mim, percebi algo que me desmontou por dentro. Aquela era a primeira vez que eu salvava alguém sem precisar perder a mim mesma. As notícias começaram a se espalhar. Médicos chamavam de avanço. Jornalistas falavam em milagre. Eu só pensava em uma coisa. Talvez Clara estivesse certa. Talvez o que começou como um ato de manipulação pudesse finalmente se transformar em algo bom. Certa noite, voltei ao cemitério. O vento frio passava entre as árvores e as estrelas brilhavam por trás das nuvens. Coloquei uma única rosa branca sobre a lápide dela e sussurrei. Eu cumpri, tá? Agora é a minha vez de viver. Quando me virei para ir embora, ouvi um som leve, como o estalar de um riso infantil. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Mesmo assim, sorri, porque sabia que de algum modo ela ainda estava comigo.